Antes de começar o vídeo de fato, vou deixar registrado aqui que a minha crítica não está baseada em política, nada do gênero. A minha crítica aqui é mais de caráter religioso. Uma concepção que é muito comum das pessoas, não só da Marina, uma concepção de que Deus está no controle e faz a pessoa morrer ou a pessoa ser salva. No caso da Marina, ela disse que Deus, segundo as próprias palavras da Marina mesmo, que foi uma providência divina, ela não ter morrido. Também disse que essa providência divina cuidou da família do Eduardo Campos. Enfim, é uma concepção muito comum. As pessoas, quando se salvam de uma grande tragédia, elas dizem, graças a Deus, foi uma providência divina, etc. e tal. Só que o que acontece? Existe um problema muito grande aí, muito grande mesmo. Porque se a pessoa pensa que foi salva por Deus, Deus a salvou e deixou as pessoas morrerem, nós temos aí uma coisa muito grave. Então, isso seria dizer que o Eduardo Campos morreu porque Deus foi lá e tomou uma providência. Sabe, isso não faz sentido nenhum. E se a gente for pensar em tudo de ruim que acontece no mundo, vai entrar na questão da providência de Deus mais uma vez. A palavra providência mesmo, uma palavra polissêmica, ou seja, polissêmica porque tem muitas acepções, muitos significados. E um desses significados a gente pode ver pela morfologia da palavra, que é o prefixo pró, que significa antes, e o radical, que é evidência, a ação de ver. Ou seja, providência é aquilo que se vê antes. Então Deus teria essa providência, tem a ver também com a questão da onisciência dele, que vê tudo e tal. Só que o que acontece? Deus então estaria assinando, pela sua assinatura, em tudo que é ruim que acontece no mundo. E é muito problemático mesmo. Isso até me lembra de um vídeo, que está aí no YouTube, que eu vou botar depois para vocês, que é um vídeo de um ladrão que é entrevistado aí numa TV do Nordeste. E aí perguntam para ele, o que Deus acha disso, que ele falou que tinha uma relação com o Senhor Jesus Cristo e tal, segundo ele. E aí o que acontece? Ele diz, mas as pessoas são mais pecadoras do que eu, porque se Deus permitiu que eu as roubasse, então elas mereciam isso, porque Deus permitiu, saiu da necessidade e tal. Não seria só um absurdo. Esse pensamento, que não é só da Marina, deixando bem claro aqui, e de grande parte da população, esse pensamento faz com que tudo que é de ruim foi por vontade de Deus. Tudo que aconteceu de ruim, tudo, estupros, assassinatos, tragédias, todo tipo de tragédia, tudo é de Deus. Então, cria um problema muito grave, porque se Deus salvou a Marina, então Deus queria que Eduardo morresse. E tinha um propósito nisso, a tragédia, o mal. Se a gente pensar nisso, então não tem nada para se lamentar mais. Então a gente não tem que lamentar mais, nada. Tanto que essas frases são de consolo, faz a pessoa não se lamentar e tal. Mas se for assim, então a gente não vai ter que lamentar mais nada. Então não devemos mais lamentar. Tudo está certo, então. Tudo que acontece no mundo está certo. Porque Deus quis. Não, E aí entra o caso do bandido, do vídeo. Tudo através de mim que sou ladrão. Pô, então você está contribuindo aí. Eu estou contribuindo para o bem de todos, Isso aqui você pensa, E aquele povo lá que você furta? Aqueles lá, você tá prejudicando. Eles são mais pecadores do que eu, porque Deus permitiu que eu roubasse deles, porque eles são pecadores, velho? Então você acha que Deus dá uma liberação para você furtar os outros? Sim, Deus permite, que Ele sabe da minha necessidade. A providência divina, isso também é uma reflexão também. Quando acontecer uma coisa boa com você, você se salvar de alguma coisa, que poderia ser ruim, e outra pessoa sofre, sabe que, poxa, é um merecimento da pessoa, a pessoa tinha que sofrer com isso? Isso aí é muito perigoso, gente, Então, esse é o recado. Providência divina. Deus está providenciando alguma coisa? Será mesmo? Tantas coisas ruins que acontecem no mundo, é Deus que está planejando. A Marina que diz na entrevista que é um mistério isso, Porque Deus quis ser um mistério. Então ela não sabe porque Deus quis isso. E o mistério é o quê? É porque é uma coisa totalmente louca, sabe? Sem sentido nenhum. Deus ter tirado a vida de uma pessoa que não estava na época de morrer, não estava doente, não estava nada. Poxa, um acidente, O Eduardo Campos tinha 49 anos. Aí Deus tira a vida porque tinha um plano. Então, sabe, repetindo aqui, não tem cunho político esse meu vídeo, mas sim uma questão religiosa,
que eu não concordo com essa concepção. É uma concepção que é usada para consolar as pessoas, mas muitas vezes não faz nenhum sentido, né? Eu deixei no meu blog, lá, viatrivial.blogspot.com.br, força, né, para a família do Eduardo Campos, para a própria Marina mesmo, sabe? Eu me compadeço dessa situação, acho que todos se compadeceram, né, uma tragédia dessa, mas falar que foi salvo, uma providência divina, que Deus tinha um plano e nesse plano entrava a morte de pessoas inocentes, isso não faz nenhum sentido para mim. O Eduardo Campos até tem um vídeo que foi divulgado aí, que uns meses antes ele tinha falado do avião que tinha ficado ruim e ele estava no solo, né? E aí ele até disse, imagina se o avião tivesse decolado e tal. Aí as pessoas até riram, né, e tal. Poxa, imagina, ele se salvou daquilo, né, naquela vez, mas se salvou por acaso, não é por causa do plano de Deus não, que queria que ficasse mais alguns meses, foi tudo acaso. Bem, boa tarde, nossas desculpas. Nós íamos chegar rigorosamente aqui no horário. Entramos no avião em Londrina e o avião não funcionou. Ainda bem que foi no solo. Se fosse ao contrário, né? Mas aí tivemos que arrumar um carro. O carro estava sem gasolina. Nós vamos parar no posto. Depois pegamos uma chuva que chegou uma hora que vai ainda fazer assim, para o carro, ninguém está enxergando nada. Então, gente, é isso. Providência divina é uma coisa que tem que se questionar. Por que Deus vai deixar as pessoas morrerem, pessoas inocentes, permitir tantas coisas ruins e falar que não tem um plano para elas mais, só tem plano para quem salvou? E aí entra a questão também do bandido. Pô, então você está contribuindo aí. Eu estou contribuindo para o bem de todos, né? Isso aqui você pensa, né? E aquele povo lá que você furta? Aqueles lá, você tá prejudicando. São mais pecador do que eu, porque Deus permitiu que eu roubasse deles, porque eles são pecadores, né? Um bandido fala que aconteceu, ele rouba e Deus permite. Porque se é só assim, não é para acontecer, né? Como o roubo ia se concretizar? Isso é uma concepção muito errada, né? Um roubo acontece porque foi de vontade de Deus. Um estupro acontece porque foi vontade de Deus. É a providência divina. Ele tem um plano. Então, francamente, né, gente? Então esse é o meu recado. Então, até o próximo vídeo.